Boa noite, pessoal. Queria convidar você para orarmos juntos essa noite. Orarmos por milagres. Eu creio que Deus vai operar milagres poderosos ainda nesse ano. Eu creio que Deus vai fazer milagres lindos acontecer, mas Deus precisa do nosso clamor. Deus precisa de mais um clamor. Que a gente não desista de orar, que a gente não desista de clamar, porque nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos conhecer o coração de Deus, o quanto Deus é amor. Boa noite, meus amigos que estão entrando, boa noite. O quanto Deus ele tem prazer em nos agradar. Nós precisamos orar incessantemente pelo nosso milagre. E eu vou estar aqui orando hoje com vocês. Que venha o Levi. Gente, os vestidos que cabiam na semana passada já não estão mais cabendo essa semana. Meu Deus. Ai, Jesus, me ajude. Me ajude a não engordar nessa gravidez tanto quanto eu engordei. Então, gente, vamos orar? Quero convidar vocês para orar. E quero convidar vocês. Obrigada, boa noite a todas que estão entrando. Muito carinho. Para conhecer. Gente, eu vou usar um material que eu uso no Casadas Posicionadas. Queria que você recebesse o coração de Deus, que foi doado por você, para você naquela cruz. Você precisa entender. João 3,16. Você precisa entender João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que a sua vida seja de lágrimas. Ele quer que você entenda o amor dele doado para você naquela cruz. Você recebe esse coração batendo de amor por você? Foi doado por você na cruz. Ou você rejeita, ou você deixa de lado. Eu recebi esse amor. Eu recebi esse coração que foi doado por mim naquela cruz. Foi doado para mim naquela cruz esse amor. E tudo começa aqui, sabe, gente? Tudo começa aqui. De a gente entender que Deus nos amou tanto, 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 tanto. Ele nos amou tanto que Ele deu Jesus para nós. Não é algo que Ele vai ter que fazer, entende? Para provar que nos ama. É algo que Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez lá naquela cruz para mim e para você. Ele já fez. Vamos orar assim. Então eu gostaria que você convidasse, aí onde você está, convidasse a presença de Deus para estar perto de você. Se espírito de vida se manifesta dentro do meu coração. Espírito de vida se manifesta dentro de mim. Espírito de vida, fala comigo nessa noite. Deus, fala comigo nessa noite. Deus, me dá entendimento do teu amor por mim. Me dá entendimento do quanto tu me ama. Me dá entendimento que você deu o seu coração. Você deu o seu coração para mim naquela cruz. Me dá entendimento de que você deu aqui todo o seu sangue. Todas as gotas do seu sangue por mim naquela cruz. Você pode pedir isso, Senhor? Me dá entendimento de que eu sou amada. Me dá entendimento de que eu sou amada por você. Eu quero entender que você me ama. Pede ajuda hoje a Deus. Pede ajuda hoje a Deus para que você possa entender o quanto Ele te ama. O quanto foi por você. Até o último suspiro dele naquela cruz.
foi por mim e por você, individualmente. E se preciso fosse, ele morreria de novo. E se preciso fosse, para convencer você, ele faria tudo de novo. Só para você entender o quanto você é amada por Deus. Então, eu preciso começar essa noite falando para você que você precisa abrir o coração para receber esse amor de Deus. Você precisa abrir o coração para entender que foi amado e é amado por Deus. Porque só quem confia, quem acredita que Deus verdadeiramente te ama, consegue acreditar que Ele quer que as coisas boas aconteçam para você. E Deus quer que as coisas boas aconteçam para você. Ele tem prazer de nos agradar. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, os meus planos são bem maiores que os teus. Os meus planos são de paz e de prosperidade e não para te fazer mal. Esse é o desejo de Deus. Mas para você entender isso, você precisa abrir o seu coração para ser amado, para receber esse amor. Qualquer milagre que você precisa essa noite, qualquer milagre, seja um milagre dentro de você, seja um milagre fora de você, seja qualquer milagre que você precise, você precisa primeiro entender o quanto você é amado e valioso para Deus. Se você entender isso, aí, gente, eu vou voltar na história do que eu postei nos meus stories esses dias, de um jovem cristão que orou pelo seu inimigo, um muçulmano, que bateu muito nele na escola. Bateu tanto nele, ao ponto de deixar ele arquejando como se para morrer. Quebrou o braço, quebrou a perna. O nome desse jovem é Zacarias. E aí, o Zacarias sobreviveu a essa tragédia que aconteceu com ele. Ele sobreviveu e ele se mergulhou ainda mais na palavra de Deus. Mergulhou ainda mais no entendimento assim de que Deus me ama. Então Deus vai fazer alguma coisa por mim. Eu vou obedecer a Deus. E o Zacarias, ele orou incessantemente por esse muçulmano que bateu nele. Incessantemente. Gente, a oração do Zacarias alcançou a vida desse muçulmano, mesmo eles morando em países diferentes, mesmo eles nunca mais tendo notícia um do outro. O poder de Deus, por meio da intercessão do Zacarias, foi lá na vida daquele muçulmano, fez uma circunstância acontecer para que ele reconhecesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E esse mesmo Espírito de Deus que o Zacarias clamava lá no seu secreto: Deus, eu sei que você me ama e você vai fazer algo por mim nessa situação. Eu sei que você me ama, você é meu Pai, você é a minha justiça e você vai fazer algo por mim nessa situação. Esse mesmo Deus, além de tocar no coração do muçulmano, poderia parar aí a história. Pronto, Deus converteu o muçulmano. Mas, gente, olha só como Deus, ele se interessa individualmente e pessoalmente pela nossa oração. Esse mesmo Deus pegou esse muçulmano e convenceu ele de viajar lá para Israel e visitar o túmulo de Jesus. E quem estava lá no túmulo de Jesus era um pastor chamado Zacarias. E esse pastor Zacarias recebeu aquele ex-muçulmano quebrantado,
chorando, sofrendo por tudo que estava acontecendo com ele. Recebeu ele convicto de que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele, mas ele estava sofrendo desprezo da família dele, porque a família dele, como era muçulmana, rejeitou ele depois que ele aceitou Jesus Cristo. Mas olha só, gente, olha só, é como se Deus, ele pegou aquele muçulmano, transformou ele, mas ainda não foi suficiente. Deus fez questão de colocar diante do filho dele e dizer assim, olha aqui quem eu trouxe para diante de você. Olha aqui quem eu trouxe. Eu trouxe Zacarias, esse homem, diante dos teus olhos depois de 25 anos, para te dizer que você é individualmente amado por mim. Você é pessoalmente amado por mim. As suas orações nunca foram em vão. Demorou. Sabe por que demorou? Porque o coração dele era ruim. Sabe por que demorou? Porque o coração dele era mau. Era muito difícil eu tocar no coração daquele homem. Mas a tua oração incessante, a tua oração de noite e dia por esse homem, me deu espaço para eu fazer o impossível. Por favor, gente, entenda o que eu tô querendo falar para você por meio dessa história. Você e eu, nós somos o Zacarias para o Senhor. Nós somos alguém que Deus se importa com a oração. Nós somos alguém que talvez esteja demorando, porque o tanto que Deus tem que fazer ao redor, talvez Deus tenha que tocar em corações muito endurecidos, como aquele muçulmano era endurecido. Mas a oração persistente de Zacarias, a oração incessante de Zacarias, fez aquele homem, além de se quebrantar, além de ser rejeitado por toda a sua família muçulmana, e ainda assim ficar de pé diante do nome de Jesus e ter revelação de Jesus, pegou o avião e foi para um país só em obediência, para Deus provar a um filho na terra o quanto ele é amado e o quanto as orações dele não foi em vão. Eu quero que você entenda que o mesmo amor de Deus por Zacarias, o mesmo amor, a mesma força de Deus em mostrar para Zacarias, eu fui fiel a você, eu não desperdicei sua oração. Tá aqui, eu tô mostrando diante de você aquele homem que você orou por 25 anos, que te maltratou. Tá aqui transformado. Tá aqui, o impossível foi feito. O impossível foi feito. Então, eu queria te dizer, eu não sei qual é o seu impossível, mas Deus se importa com o teu impossível. Você tem como dizer aqui para mim no chat? Deus se importa com o meu impossível. Deus se importa com o meu impossível. Ele se importa pessoalmente, individualmente pelo teu impossível. Deus se importa com qualquer tipo de impossível. Ai, Marjorie, mas o meu impossível talvez é tão besta diante de tanto... Gente, não importam os outros. O que importa é você. O que importa é você. Você precisa saber que Deus ama você. Deus se importa, sabe? Um dia, o impossível para minha irmã, Cláudia, era ela pagar a conta do cartão de crédito dela. Gente, ela estava muito desesperada. E o cartão de crédito dela naquela época era um total de R$4.000. Aquilo, para ela, era o impossível dela naquele dia. E ela chorava diante de Deus. Deus, eu não sei como pagar essa conta, eu não sei o que fazer. E ela se derramou tanto para Deus. E aqui é onde está o segredo de você entender somente duas coisas nessa live. Que você é amado e que você precisa entregar o teu impossível para Deus. Você precisa mostrar a tua fraqueza para Deus. E ali ela falou da fraqueza dela para Deus. Gente,
Sabe o que aconteceu naquela semana com a minha irmã? Ela estava estacionada o carro lá na cidade de Sobral. Alguém passou, né? Alguém que Deus escolheu aquela pessoa para usar e caiu um pacote no pneu do carro dela. Um pacotezinho, bem amassadinho. Aí ela entrou no carro, mas viu aquele pacote no chão, pequenininho, amassadinho. Não, mas eu vou aqui pegar para ver o que é. Gente, quando ela abriu, tinha o valor em dinheiro de R$4.000. E ainda parece que tinha escrito um nome assim, tipo dízimo. Alguém que talvez ia levar. E Deus usou aquela situação para abençoar uma filha. Entendeu? Olha, tu tá entendendo que as dimensões são diferentes das orações? Um queria que o coração de uma pessoa fosse transformado, a outra queria só pagar uma conta de 4.000, mas que Deus, Ele se importa com o teu impossível, Ele se importa com a tua situação, mas Deus, Ele quer e precisa da tua intimidade com Ele, Ele precisa da sua amizade. Eu sei que você escuta muita gente aqui no Instagram, eu sei que você me escuta, você escuta outras pessoas, eu sei que você escuta pregações, eu sei que você escuta louvores, mas, gente, não é isso que eu tô falando. Não adianta você fazer tudo isso se você não parar para falar com quem resolve realmente. Aí depois você tá vivendo um monte de revelação que os outros estão tendo para a vida deles, nem é para sua vida. Você tá fazendo em vão, porque não foi algo que Deus falou para ti. Você tá falando o que Deus falou pro outro. E aí depois, sabe o que vai acontecer? Vai trazer uma desordem na tua vida. Vai trazer uma desordem, porque foi falado pro outro. Foi dada uma revelação pro outro. Deus não falou pra você. Deus não confirmou pra você que você tem que fazer a mesma coisa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você tá ouvindo de mim algo, vai diante de Deus e fala: Deus, confirma na tua palavra isso aqui. Eu tenho uma amiga que faz sessão comigo, uma casada posicionada, e Deus me usa muito no profético para a vida dela. Mas tu pensa que ela acredita só no que eu falo? Ah, é porque a Marjorie falou e aí tá tudo bem, vai acontecer? Não, eu amo essa característica dela. Ela vai no secreto e diz: Deus, se tu não falar comigo na palavra, aquilo que ela falou para mim é em vão. Eu preciso que tu confirme para mim na palavra. Se você usou, que o teu espírito de vida usou a vida da Marjorie para falar comigo, então fala comigo também. E aí ela vem se tremendo, me ligando. Marjorie do céu, eu tô me tremendo, porque olha aqui o que tem na Bíblia aqui, que eu acabei de orar, buscar a Deus uma confirmação se o que tu falou pra mim é de Deus mesmo. E, gente, eu tenho umas fotos da passagem que Deus deu pra ela, foi exatamente a mesma coisa que eu falei. Então, gente, não fique vivendo aí em vã doutrina. Ai, só porque o fulano é tão de Deus, e aí porque ele é de Deus, aí eu vou receber pra minha vida. Não, tudo bem, ele é de Deus. Amém, retém o que é bom da vida dele, mas vai buscar a tua raiz com Deus, por favor. Hoje mesmo eu tava escutando uma pregação. Eu tava assistindo uma pregação de um homem poderoso de Deus, um homem de Deus poderoso. E ele falou assim pra mim, ele falou assim na pregação: eu não acredito que Deus faz esse milagre aqui. Aí eu falei assim, que pena, olha, é um grande homem de Deus,
mas ele acha que uma determinada coisa é só nós que temos que agir, né? É algo muito prático, né? Tipo, ele acredita que você não precisa pedir dinheiro a Deus. E pedir, não, você não acredita, você não pode pedir dinheiro a Deus, você tem que agir. Gente, você pode pedir tudo a Deus. A forma como Deus vai responder, Deus vai abrir uma porta de trabalho, ele vai fazer de diversas maneiras. A minha voz mudou como, gente? Deus vai fazer de diversas maneiras, tá entendendo? Não se limita, porque o fulano é tão de Deus, então aconteceu isso com ele, não vai acontecer com você. Vale, meu Deus, mudou como, meu Deus do céu? Mudou pra melhor, gente? Então, deixa eu dizer aqui, olha só, quando eu começo a ler fica mais grosso, mas dá pra entender. Meu Deus, em nome de Jesus. Quando eu começo a ler aqui Mateus 1, Mateus 2, e é isso que eu quero que você e eu tomem posse para as nossas vidas. É todas as vezes que Deus falou com José. Quando você começa a ler aqui Mateus 1, Mateus 2, aí tem assim, tem várias passagens que diz assim: e por divina advertência, em sonho, Deus falou com José. Aí depois, no versículo seguinte, um anjo do Senhor apareceu para José. Tem várias passagens em Mateus capítulo 1, capítulo 2, onde Deus fala diretamente com José. Então, eu queria que você trocasse e você começasse a tomar posse. E Deus fala diretamente comigo. E Deus fala diretamente com você. Deus fala com você diretamente. Tá entendendo? Não fica sendo guiado só porque homens, porque pessoas, porque grandes mulheres, grandes homens de Deus falam. Vai buscar você. Sabe por quê, gente? Porque Deus me livre e guarde. Mas se um dia uma pessoa dessa vier a cair, você tem raiz com Deus. Você não estava pendurada no ombro de alguém. Você vê aí, né, quantas pessoas eram tão de Deus, né? E aí, de repente, estão aí escandalizando, né, a fé, escandalizando Jesus. Quantos até mesmo casamentos eram tão de Deus, tão abençoadores. Aí, de repente, acontece assim, um negócio assim. Mas, gente, se a nossa fé estiver enraizada em Jesus, se estiver em Jesus, se o nosso relacionamento tiver, ninguém pode roubar a sua intimidade com Jesus. Ninguém. Então, mas olha, eu vou fazer tal coisa aqui porque a fulana ordenou que fizesse. Gente, Deus ordenou para aquela pessoa. Vai lá na presença de Deus e pergunta a Deus se é para você também. Vai ter revelação de Deus. Vai buscar, sabe? Sabe por quê? Porque quando a gente faz, só quando os outros falam, o que Deus falou para os outros, fica cansativo uma hora. Vai começar a ficar cansativo, vai trazer uma desordem. Tá entendendo? Então, se sujeita a Deus, busca intimidade com Deus, busca revelação da palavra de Deus, busca intimidade com o Senhor, para que você possa entender, que do mesmo jeito que Zacarias foi amado, foi importado, Deus se importou com Zacarias, Ele se importa com você também. Do mesmo jeito que Deus convenceu um coração mau a reconhecer a Ele, e ainda pegou esse homem, levou para diante do cara que orava por ele. Tá aqui, meu filho, eu fui fiel aos seus 25 anos de oração. Me perdoa se demorou, porque o coração dele era muito mau, mas enquanto você orava, eu trabalhava incessantemente também.
Então, por favor, não deixa de orar pelo teu milagre. Mesmo que pareça que está demorando. Não deixa de orar pelo seu milagre, sabe? E mesmo que você precisa mostrar o teu pior para Deus. Às vezes é vergonhoso mostrar o nosso pior para os outros. Mas às vezes é necessário, sabe? Tá lá em Lucas capítulo 6. Tinha um homem que tinha uma mão ressequida, sabe? Aquela mãozinha assim, ressequida. E para ele receber o milagre dele, para aquele homem receber o milagre dele, Jesus pediu para que ele se levantasse e para que ele estendesse a mão na frente de todo mundo. Sabe, gente? Jesus não queria trazer vergonha para ele, mas Jesus queria dar uma lição ali para todo mundo. Para eu operar um milagre, eu preciso ver a tua mão ressequida. Eu preciso ver o que está ressequido dentro de você. Eu preciso ver o teu impossível. Eu preciso que você se levante e me mostre o teu impossível. Talvez o teu impossível é a incapacidade de perdoar alguém. Ou então a dificuldade de amar uma pessoa, de se dar com uma pessoa. Talvez o teu impossível é um casamento, é ter filhos, é conquistar uma vida financeira, né? Então, mostra para Deus. Fala com Ele de novo, não se cansa não. Fala com Ele de novo. Fala com Ele mais uma vez. Fala com Ele mais uma vez, porque enquanto você ora, enquanto você está clamando, a presença de Deus está se manifestando na terra em teu favor. Deus precisa do seu clamor. Deus precisa do seu clamor. Então eu estou aqui para te pedir, não seja guiado só pelo que outras pessoas estão vivendo com Deus, pelo que a Marjorie está vivendo. O que eu vivo com Deus, eu passo aqui para vocês, mas eu não quero que vocês sejam guiados só pelo que eu falo. Eu quero que Deus fale com vocês. Eu quero que vocês cheguem para mim, Marjorie, Deus se revelou para mim na palavra. Deus me deu uma promessa na palavra. Eu fico tão feliz quando alguém está de repente chorando, orando pelo seu casamento e não sei o que, e passa de 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, e quando abre a Bíblia e ora, Deus fala, e eu vou trazer restauração, e vai ser 7 vezes mais, entende? E aí Deus se manifesta para você, e aí não é homem que te disse, e aí não foi mulher que te disse, foi a palavra de Deus que se revelou, que saltou para você, tá entendendo? Eu vim para cá, para os Estados Unidos, com uma promessa, que eu estava em oração por 29 dias. Marjorie, por que 29 dias? Porque seria 50 se Deus não tivesse falado comigo no 29. Mas no dia 29 que eu estava orando, Deus falou comigo, Ele me disse, pode perder o seu medo de ir para os Estados Unidos, que eu vou lhe dar as portas abertas naquele país. Tá lá em Isaías 45. Que diz assim, depois de oração, depois de eu chorando, depois de eu me entregando, Senhor, eu tô com medo, Jesus, eu tô com medo, e vai que eles me negam na imigração, meu Deus, o que eu não conheço ninguém lá, Senhor, meu Deus, me ajuda, tira essa ansiedade do meu coração, Deus. Gente, quando eu abri a Bíblia, Deus falou pra mim, eu vou te dar os tesouros escondidos daquele país. Na hora que eu li aquilo, todo o medo e ansiedade que estava dentro de mim foram embora. Todo o medo saiu na mesma hora. E essa é a certeza que Deus falou com você. Gente, é totalmente diferente. Porque quando é Deus falando, não tem quem te roube. Porque você acha que depois, quando eu cheguei nos Estados Unidos, as circunstâncias, o diabo, o mundo, as pessoas que eu encontrei não quiseram rir da minha promessa? Não quiseram rir, ou então até mesmo causar medo de que não fosse acontecer a minha promessa? Aconteceu circunstancialmente, parecia que não ia acontecer, tá entendendo? Mas eu vou lá na promessa. Eu recebi uma promessa de um cara que não mente. Ele é fiel até o fim.
Aí toda vez que eu sentia medo, quando eu olhava para a situação e parecia tudo seco, parece que nada vai sair daqui, nada tá acontecendo, aí eu ia lá de novo, lá em Isaías 45, e ele me dará os tesouros escondidos dessa terra. E eu continuava acreditando, eu continuava prosseguindo, sabe por quê? Porque não foi uma mulher que me disse, porque não foi um homem que me disse, porque não foi um ser humano que me disse, foi o próprio Deus, foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu tive com Deus do mesmo modo, quando eu perguntei para Deus se o Jeff era o meu marido, tá até marcado aqui, ó, foi nessa Bíblia mesmo. Tá até marcadinho assim, Deus, o Jeff é meu marido, Deus. Me fala se ele é meu marido. E Deus me deu como resposta do meu casamento o Salmo 45, uma experiência 5 horas da manhã. E ele me disse assim: minha filha, esquece o teu país, esquece o teu povo, esquece a casa dos teus pais, porque ele é o teu marido. Foi uma experiência minha com Deus, entende? Então, busca a tua experiência com Deus. Tu vai ver que a palavra de Deus, ela é tão atual para a tua situação. Mas, Marjorie, eu não escuto a voz de Deus. Mas claro que tu não escuta, porque se tu não passa tempo com a palavra, não tem como, gente. O Espírito Santo só pode lembrar para nós aquilo que a gente leu. Só pode. Como é que o Espírito Santo vai falar algo se você não leu? Tá entendendo? Quanto mais você ler a Bíblia, você pode estar em qualquer situação. Qualquer situação. Pode estar numa reunião, numa situação difícil. O Espírito Santo vai usar aquele tempinho que você leu a Bíblia para te lembrar. Ei, lembra que você leu aquela parte? É isso que você vai ter que fazer agora. É isso que você vai ter que fazer agora. Então, gente, leia a palavra de Deus. Não se contente só com a vida de Deus dos outros. Leia a palavra, porque Deus se importa com o seu impossível. Deus se importa com o nosso impossível. Deus se importa com o impossível. Falar em impossível, a mamãe do Theo acabou de entrar aqui, que é o nosso terreno do mover do impossível desse mês, né? Que é a criança super doce. Eu, particularmente, estou buscando doçura, porque não foi algo que eu cresci acreditando que eu tinha, que eu possuía. Então é o meu impossível. Eu quero ser a mais doce, eu quero ser a mãe mais doce, e eu sei que eu vou ser, porque Deus se importa com o meu impossível. Deus se importa com o meu impossível. E, gente, sabe por que eu tô falando que eu não sou, que eu não nasci acreditando? Porque é a minha verdade, é a minha mão ressequida. E eu preciso me expor para que vocês depois vejam meu milagre. Um dia eu não fui sábia quando eu comecei a minha vida com Deus. Eu não era sábia. Então hoje, quando alguém diz assim para mim: Marjorie, tu é tão sábia. Eu sei que é um milagre. Eu sei que é um milagre porque eu tenho um contato com a palavra. Entende? E eu quero que você viva milagres. Eu quero do fundo do meu coração que você me escreva e você diga: Marjorie, eu comecei a ter relacionamento com Deus. Eu comecei a escrever cartas para Deus. Eu comecei a ler. Eu comprei uma Bíblia e eu comecei a entender a Bíblia, coisa que eu nunca tinha entendido antes. E Deus agora fala comigo. E Deus agora fala comigo. Gente, eu sabia que eu estava grávida antes do meu período menstrual ficar atrasado. Nem chegou, eu coloquei na foto para vocês. Nem chegou a ficar atrasado, mas eu sabia.
Eu sabia que eu estava grávida porque eu sinto e escuto a presença de Deus na minha vida. Porque eu sou insaciável. Eu sou insaciável. Marjorie, tu é perfeita? Eu não sou não, gente. Você não sabe que às vezes eu passo uma noite inteira orando para poder me dar com uma situação. Exatamente porque eu não confio em mim mesma. Eu confio na presença de Deus. E eu não posso sair sem a presença de Deus. Eu não posso fazer nada sem a presença de Deus. Tem muita gente boa que sem a presença de Deus fez e cometeu uma tragédia. Era gente boa, nunca sonhou em fazer aquilo, nunca pensou em fazer aquilo na vida, mas saiu sem a presença de Deus, saiu sem deixar Deus encher o seu coração da presença. Não saia sem a presença de Deus. Não saia. Tem um rapaz em Fortaleza que ele foi para uma festa com os amigos. E antes de ele ir para essa festa, Deus tentou advertir ele de todas as formas. Ele abriu a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia diz: não ande com esses más companheiros que pode te causar uma tragédia. Foi uma coisa, ele abriu, ele não escutou, ele fechou a Bíblia e não escutou, continuou se arrumando. Quando desceu no elevador, passou pelo porteiro, o porteiro falou: rapaz, Deus usou a boca do porteiro, não vai, não entra nesse carro, já são 10 horas da noite, não precisa mais você sair. E ele sentindo que Deus estava falando com ele: não vai. Todo o tempo o Espírito de Deus falando com ele: não vai, não vai. E saiu com os amigos começaram a beber, e na hora de voltar para casa, o Espírito Santo gritando dentro dele: não entra nesse carro, não entra nesse carro. Ele sentia a presença de Deus falando para ele: não entra nesse carro. Ele entrou no carro. Aconteceu um acidente, todos morreram. Ele ficou vivo, mas paraplégico. E ele diz, na cama dele ele fala: Deus falou para mim não entrar naquele carro. Deus fala, gente. Deus fala. Se você buscar a presença de Deus de verdade, sem muitos rituais, sem muito blá 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 blá, busca a presença de Deus na tua verdade. Tá lá o segredo em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala comigo no secreto, fala comigo. E ainda diz assim, ó: não fica falando de vãs repetições. Não fala de vãs, tá lá em Mateus 6, tu pode abrir a tua Bíblia. Não fica no todo o tempo no blá 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 blá. Fala, abre o teu coração pra mim. Fala comigo: Deus, eu não aguento mais. Deus, tá difícil demais. Deus, vem aqui e me consola. Deus, eu não suporto essa pessoa. Deus, fala, entrega, tá entendendo? Quando tu entrega, tu se relaciona. E quando tu se relaciona, ele tem acesso para mover o impossível. Quando você se relaciona, você abre o teu coração para Deus e ele consegue ter acesso para tocar no teu impossível, para tocar naquilo que tá morto. Então, em nome de Jesus, vamos orar agora? Vamos orar, porque primeiro eu quero que você tenha entendido: eu sou amada por Deus. Eu sou amada por Deus. Alguém lá naquela cruz deu o coração dele para você. Não desperdice esse coração. Não desperdice o que foi doado por você naquela cruz. Não desperdiça o amor de Deus. Ele te ama. Se convence que ele te ama. Aceita que ele te ama. Abre o coração para receber. Mas Marjorie, fulano falhou comigo. O meu pai abusou. Não sei quem. Não importa o que aconteceu com você. Não importa. Abre o teu coração para receber o amor de Deus. Abre. Aceita que tu é amada. Aceita que se você tá respirando ainda, é porque não acabou o teu propósito. Não acabou. Não acabou. Se tem respiração aí, é porque tem plano de Deus aí. Tem plano. Não entrega. Não se entrega. Não se entrega. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, vai convidando o Espírito Santo. Vem tocar agora no nosso entendimento.
Toca no entendimento da Aline, da Érica, da Luna, da Deusilene, da Dalila. Toca, Senhor. Vai tocando no coração dessas 78 pessoas que estão aqui. No entendimento. Vai fazendo elas entenderem o quanto são amadas por você. O quanto, não importa se elas são as pessoas, se são aquele como muçulmano que tem um coração endurecido, ou se são como Zacarias, que estão orando por algo que é impossível, estão orando por alguém que é impossível de mudar, estão orando por alguém que tem um coração duro, estão orando por uma situação que é muito difícil, estão orando por algo que é difícil demais acontecer. Mas o que importa, Senhor, é que você se importa. Você se importa com cada pedido. Você se importa com cada oração. Você se importa com cada milagre que cada pessoa aqui deseja. Você se importa com os milagres. Você se importa e você quer ter acesso aos corações. Você quer ter acesso ao secreto delas. Você quer ter acesso, Senhor. Eu te peço, Jesus, leva cada uma dessa pessoa que está aqui pro secreto, leva elas para clamarem no secreto, leva elas para lerem a tua palavra e começarem a entender o que é quando alguém diz que escutou a tua voz, quando alguém disse Deus falou comigo, Deus se manifestou a mim por meio da palavra de Deus. Senhor, eu te peço que eles não se conformem somente com o que tu tem falado para os outros, com o que tu tem falado para mim, mas que eles busquem o que o Senhor tem para falar para cada um deles. Eu te peço que o Senhor toque agora em casamentos, ó Deus. Toca em casamentos, ó Deus. Casamentos que parecem que não tem mais jeito. Parece, Senhor, que tá impossível. Parece que esse homem virou a cabeça. Parece que esse coração endureceu. Senhor, não tem coração que o Senhor não possa tocar se existir alguém clamando por esse coração. Eu te peço, toca em corações endurecidos. Toca, Senhor, ainda nesse ano. Toca para que a gente possa ver, para que a gente possa testemunhar que o Senhor ainda é o Deus que faz milagres em casamentos. Porque o Senhor ainda é o Deus que pega o vinho mais ou menos e transforma no melhor vinho da festa. Que o Senhor pega aquelas talhas que estavam vazias e vai enchendo de água, que é a tua palavra, a tua presença, e transforma a água no melhor vinho que já existia. Senhor, eu te peço por casamentos aqui essa noite. Eu te peço, Senhor, por mulheres que querem engravidar. Senhor, eu te peço que o teu sangue venha cobrir o útero, os ovários dessa mulher. Senhor, se não for por meio dela, se for o marido que esteja precisando, que o Senhor também cubra os órgãos desse homem, que o Senhor manifeste o teu milagre, o Senhor faça estéril mãe de filhos em nome de Jesus. Deus, eu te peço por aquele que está precisando de um emprego, Senhor Jesus. Senhor, tu é o Deus que abre a porta onde não tem. Tu abre porta onde não tem. Tu cria cargos onde nem tinha aquele cargo, só para honrar aquele que clama no secreto, aquele que vai lá no secreto e fala contigo. Senhor, não deixa eles desistirem. Não deixa eles desistirem de orarem pelo seu milagre. Não deixa, Senhor. Eu te peço, Senhor, se é uma mudança interna, se é doçura, Senhor, como nós estamos no mover do Theo, pedindo um pouco da doçura que o Senhor colocou no coração daquela criança, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor toque no nosso coração e nos dê a maior conquista que um ser humano pode ter, que é a doçura e a sabedoria. Senhor, nos dê doçura, nos dê mansidão. Senhor, nos faz andar na terra com o teu coração dentro de nós. Nos faz andar com tanto amor que as pessoas venham dizer: eu não te reconheço mais. Você já não é mais aquela pessoa. Você não é mais irada. Você mudou o seu tom de falar. Você não é mais. Você parece demais com Jesus Cristo agora. Você não tem mais aquela ira no seu olhar. Você não tem mais aquela revolta no seu falar. Você agora é cheia do amor de Jesus.
Jesus, porque nós somos um com Jesus, nós nos casamos no mundo espiritual com Jesus, nós nos aliançamos com Jesus, nós aceitamos Jesus dentro de nós e nós somos o amor de Deus, nós temos o amor de Deus dentro de nós. Em nome de Jesus, nós somos agentes de milagre, nós somos agentes de cura. Nós declaramos cura, ó Pai, para todas as pessoas que estão precisando de um toque de cura. Senhor, visita agora o Davi Lucas naquele hospital, Senhor. Ele não tem reagido bem, Senhor, essas cirurgias, ó Pai. Eu te peço, espírito de vida, visite o Davizinho lá naquele hospital, Senhor. Tu tens, Senhor, um chamado para aquela criança, Senhor. Senhor, as circunstâncias parece que está no fim. As circunstâncias parece que não vai dar conta, que o corpo dele não vai aguentar. Essa é o que a circunstância diz, ó Deus. Essa que o diabo diz, ó Deus. Mas nós aqui, nós unimos a nossa fé e declaramos espírito de vida sobre o Davi Lucas. Espírito de vida sobre aquela criança, Senhor. Nós vamos, Senhor Jesus, profetizar que aquela criança vai viver uma restituição, uma ressurreição do Senhor naquela terra. Ele vai ser a ressurreição do Senhor andando ainda nessa terra para declarar e apontar para o teu poder. Nós te pedimos aqui pela Manu guerreira do Senhor, que também tem uma filha que precisa do toque de milagre. Senhor, a filha que está deitada, aconteceu uma situação errada da medicina com a sua filha. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, só tu pode fazer. É impossível para nós, mas um milagre para acontecer precisa da impossibilidade. Se não fosse impossível, nós poderíamos fazer, mas nós estamos aqui para dizer que é impossível, Senhor. É impossível o caso da Manu. Então só o Senhor pode. Quando chega no limite que o humano não pode mais, só o Senhor pode. E nós declaramos espírito de vida sobre a Manu. Espírito de vida sobre a Manu. Senhor, a mãe do Theo está aqui nessa live. Senhor, a Roberta, Pai, ela estava orando, ela não sabia desse mover de novembro, ela não sabia que eu ia escolher o Theo como a terra fértil, Senhor. Ela estava clamando no secreto, pedindo a Deus uma provisão. E eu venho te pedir, toca em corações que possam abençoar a vida do Theo nesse mês, que possam plantar, que possam ser provisão, porque a colheita será certa, a colheita de cuidado, a colheita de provisão, a colheita de doçura, a colheita de ingenuidade, a colheita de paixão que aquela criança tem pelo Senhor, ó Pai, e de perseverança. Em nome de Jesus, toca em mais corações para poder plantar na vida daquela criança. Senhor, eu te peço, Senhor, por quem precisa aqui de um equilíbrio financeiro. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, para quem não olha para suas contas, para quem não tem organização financeira, eu te peço que o teu espírito comece a incomodar essa pessoa, a acender as luzes da sua vida financeira, meu Pai. Em nome de Jesus, para que já entre o ano de 2024, a sua vida financeira pelo menos organizada, pelo menos já saindo da lista de devedores, pelo menos já saindo do alvo, do Deus Mamon, que é o Deus que quer matar, sufocar de ansiedade uma pessoa por meio da sua vida financeira. Senhor, nós nos parecemos com aquilo que idolatramos e nós não queremos idolatrar Mamon, nós não queremos confiar no dinheiro, nós não queremos ser mesquinhos, avarentos, desequilibrados, descontrolados, mas nós queremos confiar no Senhor e saber que o Senhor nos dá entendimento e capacidade para ter uma vida financeira organizada. Eu te peço por cada pessoa, Senhor Jesus, que está aqui e precisa do teu toque de amor. Eu te peço por aqueles que estão orando por alguém, que é difícil de ser transformado, alguém que parece ter um coração duro. Senhor, dê força e entendimento, que há poder na boca de cada pessoa aqui. Há poder na boca. A tua palavra diz lá em Tiago que a nossa língua
tem a fonte de vida e tem a fonte de morte. E nós profetizamos vida e vida de Deus por aquelas pessoas da nossa família. Nós profetizamos vida de Deus em cada coração difícil dos nossos familiares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tem mais pedido de oração aí? Espírito Santo, eu vou terminar essa oração te pedindo o melhor Natal no lar de cada pessoa. E isso não tem a ver com tanto de comida, e isso não tem a ver com tanto de bebida, mas isso tem a ver em o aniversariante Jesus Cristo ser convidado para estar naquele lugar. Eu profetizo a presença de Deus na tua ceia de Natal, como nunca teve até hoje. Eu profetizo em nome de Jesus a tua casa. A palavra de Deus diz assim: é melhor um bocado seco, um pãozinho seco, mas em paz, do que muita comilança, mas cheia de intrigas e ira. E eu profetizo a presença de Deus no teu Natal. Eu profetizo que vai ter Jesus Cristo, que não vai ter só bebedeira, que não vai ter só comilança, mas vai ter a presença daquele que transforma, vai ter a presença daquele que transforma, vai ter a presença daquele que toca em corações, vai ter a presença daquele que blinda casamentos contra o divórcio ainda hoje, vai ter a presença daqueles que sabe proteger uma família, como protegeu a família de Noé no tempo do dilúvio, onde tudo era destruição, tudo ao redor da família de Noé era morte e destruição, mas a família de Noé tinha a presença, tinha a proteção de Deus. E eu profetizo para minha casa e para sua casa a mesma proteção que estava sobre a família de Noé. Tudo ao redor estava em destruição, mas a nossa casa estava debaixo da presença de Deus, debaixo da presença de Deus. E eu queria que, para terminar, você repetisse uma oração. Eu sou alvo do amor, da graça e do favor de Deus. Você pode repetir isso? Eu sou alvo da graça, do favor e do amor de Deus. Eu sou alvo da graça, do favor e do amor de Deus. Tudo acontece fácil para mim. Tudo acontece fácil para mim. Em nome de Jesus, você vai ver milagres. Você vai ver milagres. Você vai ver milagres. Obrigada pela presença de cada um. Obrigada por unir a tua fé com a minha aqui. E fica declarando: eu sou alvo da graça, do favor e do amor de Deus. Todo dia eu digo isso. Eu sou alvo. Eu sou tão abençoada. Eu sou alvo da graça, do favor e do amor de Deus. Tudo acontece fácil porque eu sou amada por Deus. Não aceita as mentiras do diabo mais. Não aceita que vai ter que ser difícil. Não aceita que não vai acontecer. Não aceita que a tua vida não vai mudar. Não aceita que a ansiedade tomou conta da tua personalidade. Que a ira tomou... Não aceita. Não aceita. Assim como eu. Só não aceita. Não aceita. Vamos lutar até o fim. E eu tô aqui, não para te fazer dependente de mim, mas para que juntos a gente busque o Senhor. Porque a mesma intimidade que eu tenho, a mesma paixão que eu tenho, é o que eu quero que você tenha. E eu quero que você tenha até mais, para poder, no dia que eu estiver fraca, você estender a tua mão para mim. Amém? Beijo! Amo você e vou ver milagres na sua vida. E quero que você me escreva, porque eu vou printar o seu milagre e vou falar de milagres acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Beijo grande. Vou contar o seu milagre. Eu creio no de repente de Deus também, Roberta. Beijo grande, gente.